Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo de conexão com a nossa fonte criadora. Eu sou Verônica Mello e se essa é a primeira vez que você está me ouvindo e está aqui no canal, nós disponibilizamos aqui no Potente Aderra, no Abre as Tuas Mãos, ferramentas espirituais que não só servem para o seu desenvolvimento espiritual, como também para o seu desenvolvimento pessoal, físico, em todos os aspectos. Essas ferramentas elas são retiradas da internalidade da Torá, mais precisamente em seu quarto nível de revelação, conhecido como nível de Sod, popularmente conhecido também como Kabbalah. A Kabbalah ela não é uma religião, não é um caminho espiritual. A Kabbalah vem do verbo lekaber, significa receber. Mas receber o quê? Receber intelectos divinos que te permitem saber como tudo foi criado, como o universo funciona e como nós funcionamos dentro dele. E isso resolve tudo, porque o caos na vida do ser humano vem justamente porque ele se sente perdido, não sabe quem é, de onde veio, por que está aqui e, afinal de contas, para onde vai e se realmente vai. Mas hoje nós não vamos discutir essas questões de antropologia filosófica. Hoje nós vamos dar continuidade à série Os Segredos dos 72 Nomes de Deus. E já começo lembrando a você que Deus não tem nomes, e tudo isso que chamamos de nomes de Deus são aspectos de bênçãos divinas que chegam à Terra para o homem em sua jornada, em sua vida. O conjunto dos nomes de Deus constitui o código estrutural genético do universo e de todo o ser humano. Eles também representam os povos e nações que estão nomeados dentro da Torá. O poder desses nomes é incomensurável. Isso significa dizer que por mais extenso e múltiplos vídeos que eu possa gravar, mesmo assim eu não conseguiria abarcar todos os segredos. Então, mediante esses nomes, eles são tão poderosos que você vai ver Moisés abrindo o mar de juncos ou o mar vermelho, que quer dizer que manipulou as forças físicas, não só do universo, mas também da natureza humana. Com esses nomes, Elias ressuscitou o filho da viúva. Quer dizer, na verdade, que esses nomes te dão poder para mudar o imutável. Com o uso desses nomes, Moisés também matou o egípcio, ou seja, ele fez com que aquele homem tivesse o seu tikkun concluído e saísse dessa dimensão. Esses 72 nomes em conjunto, eles constituem um instrumento poderoso, completo, de iluminação e de libertação. E cada um, particularmente com o seu campo de atuação e sua energia, está à nossa disposição para alcançarmos nossos objetivos de vida. Só revisando, caso você não tenha visto os outros vídeos, o que eu aconselho fazer, esses 72 nomes estão codificados dentro do verso da Torá, lá no Sefer Shemot, ou seja, no livro de Êxodo, no capítulo 14, os versos 19, 20 e 21. Que para retirarmos, descodificarmos esse código, nós utilizamos o método cabalista chamado Atbashi, que também está descrito nos outros vídeos. A tabela dos 72 nomes estão divididas em 8 colunas e 9 linhas. Cada uma das colunas representa umas dimensões e suas linhas justamente as subdimensões, porque dentro desse mundo, que a Torá vai chamar de Árvore da Vida, é formado por 10 dimensões. Só que cada uma dessas dimensões ela tem subdimensões e são exatamente 10 dimensões dentro de cada uma. E assim 10 dentro de 10 sucessivamente. Então esses nomes dentro dessas tabelas, nessas colunas e linhas, estão justamente representando suas dimensões e suas subdimensões. No decorrer do uso desses Shemot, ou seja, desses nomes dentro dessa tabela, você vai perceber que alguns nomes eles se repetem. Por exemplo, o primeiro nome que está ali na dimensão de Keter de Hormá, formado pela tríade Vav, Rei, Vav, se você perceber, mais abaixo, exatamente na mesma coluna, porém agora, na dimensão de Netza, nós temos também Vav, Rei, Vav, só que em dimensões diferentes. O que significa dizer que, embora esse nome realmente ele tenha um aspecto de limpeza, ele vai limpar de forma diferente em Keter e vai limpar de forma diferente em Netza. Digamos que em Keter ele vai ter uma amplitude maior. Ele vai fazer uma limpeza da sua alma nos seus aspectos mais altos. E quando ele chega em Netza, ele vai limpar exatamente a parte que está ligada ao seu Ruach e mais especificamente lidando com o tempo. Isso significa dizer que em Keter ele vai tirar as klipot, ou seja, as cascas de negatividade de uma forma mais ampla, e em Netza ele vai tirar a klipot, a casca de negatividade relacionada ao tempo. Isso vai acontecer também com outros nomes, porém, como eu disse,
depende da dimensão e depende da subdimensão em que ele está localizado. Vamos começar então do começo, ou seja, do primeiro nome que está ali na dimensão de Keter, formado pelas letras Vav, Rei, Vav. Eu vou dar para vocês os nomes, vou procurar entregar para vocês o maior número de segredos desses nomes possíveis. Vou obedecer uma ordem, provavelmente não a ordem sequencial, mas aquelas que estiverem dentro de uma dinâmica energética mais óbvia para que vocês utilizem isso de uma forma mais prática também. Então, o primeiro nome, Vav, Rei, Vav, que está na dimensão de Hormá, de Keter, nós podemos vocalizar esse nome de duas formas, Verhu ou então Vá-Revá, ou seja, sílaba por sílaba, digamos assim. O valor gemátrio, ou seja, a gemátria desse nome é 17. O anjo portador desse nome, ou seja, quem canaliza e que faz essa subida e descida, digamos assim, dessa energia, é um anjo que aparece aí. Eu não vou fazer a pronúncia e nesse momento seria bom que você também não o fizesse. Você pode visualizar, mas vocalizar não. Formado então por essa palavra que está transliterado e a pronúncia em português, literalmente, para que você saiba como se pronuncia exatamente. O valor gemátrio do nome desse anjo é 32. Esse nome ele tem o poder de levar à origem, ou seja, voltar à criação. Ele é chamado até de máquina do tempo. Ele nos permite ir ao passado em busca de sementes defeituosas, por exemplo, e depois voltar ao presente, e também nos permite ir para o futuro, porque na medida em que modificamos essa semente passada, defeituosa, digamos assim, por obviedade, o nosso presente e o futuro também é modificado. Ele tem um poder, literalmente, ou seja, o seu maior poder, a sua maior energia é de limpar, de retirar, e retirar isso no nível da semente, ou seja, no nível inicial. Você pode usar este nome com o capítulo 3, versículo 15 do livro de Eclesiastes, que é o segredo aí da máquina do tempo, que diz assim: o que existe já existiu e o que existirá já existe agora. Nós encontramos esse primeiro nome também, Vav, Rei, Vav, exatamente na bênção, no Kiddush, que é a bênção que recitamos sobre o vinho na entrada do Shabat, ou seja, na sexta-feira à noite, que é nessa primeira sentença, Vairolu, Hashamai, Ve'aretz. Então inicia aí, Vairu, Vav, Hashamai, Re, Ve'aretz, Vav novamente. Então, Vav, Rei, Vav. Aí está esse primeiro nome exatamente na bênção que é recitada para a entrada do Shabat, a bênção sobre o vinho. E por que nós iniciamos o Shabat com essas letras? Porque, como eu falei, esse nome tem o poder de fazer você voltar ao nível da semente, ou seja, limpar desde lá. E no sábado nós entramos em outra dimensão, que não é uma dimensão do corpo, é uma dimensão da alma, e esse nome ele retira de nós todas as clipotes, ou seja, todas as cascas de negatividade que se apegaram à nossa alma desde o domingo até a sexta-feira, através de pensamentos, de estresse, de problemas que ocorrem durante a semana, sejam eles de diversas espécies, de negócios, família, saúde, enfim, todos os tipos de problemas que se apresentam e que de certa forma deixam uma mancha em nós. Então essas letras, esse primeiro nome formado pelas letras Vav, Rei, Vav, ela dilui, ela destrói, ela limpa e nos coloca num estado de embrião. Muitas vezes antes de chegar ao Shabat, nós temos o hábito de fazer a mikveh, principalmente os homens, as mulheres mais quando estão em estado de nidá, mas independente disso, é muito bom se você consegue fazer uma imersão, um banho ritual, que é a mikveh, exatamente fazendo a meditação nesse primeiro nome, que são essas três letras. Ele faz com que você saia da mikveh no estado de bebê, ou seja, numa pureza espiritual, como se você tivesse acabado de nascer. Então, se você precisa limpar algo ou alguma coisa em sua vida, seja no passado, no presente e até corrigir coisas do futuro, porque quando você mexe nessas duas esferas, você também está modificando aquilo que vem à frente. Esse primeiro nome, Vav, Rei, Vav, ou Verhu, ele é exatamente para isso. E este nome, assim como outros que vocês vão perceber, eles vão estar às vezes repetidos. Porém, não é uma repetição de energia, ou seja, a sua gemátria, apesar de ser a mesma, como essa no caso de Vav, Rei, Vav, que é exatamente a numerologia ou a gemátria de 17, quando ela aparece em outra dimensão, como esse caso que aparece na primeira linha,
aí na dimensão de Keter e também na posição 49 na dimensão de Netzah. Apesar de ser Vav, Revav, você vai perceber que ele vai ser vocalizado do mesmo jeito, a gemátria é a mesma, porém o seu canalizador, ou seja, essa energia inteligente que nós chamamos de anjo, ele que transita com essa energia, que vai entre as dimensões, é um outro anjo. Então, aqui na dimensão de Netzah, esse Vav, Revav, você vai pronunciar do mesmo jeito, Verhu ou Varevá. A sua gemátria é 17, porém o anjo portador desse nome, ele também muda. Ali nós tínhamos na primeira dimensão, na dimensão de Keter, um anjo diferente, a sua gemátria era 32. Aqui nessa dimensão de Netzah, nós temos uma gemátria de 48, porque o seu canalizador, ou seja, o seu transporte, o seu veículo entre as dimensões, também muda, porque é outro anjo que está aí na sua tela e que você, por enquanto, não pronuncia o nome, porque nós estamos apenas dissecando, entendendo o que é cada um dessas tríades, cada um desses nomes. Esse nome, então, aqui na dimensão de Netzah, ele vai agir de uma forma diferente. Ele vai lidar com a questão do tempo. Ele está dentro do seu Ruach, em uma dimensão diferente da alma. Enquanto em Keter, ele vai lidar com pensamentos, com intelectos e etc. Enquanto ele vai limpar de uma forma geral, de uma forma mais ampla, lidando ali com sua alma mais superior, ou seja, a sua alma divina, que é a Neshama. Aqui em Netzah, ele vai lidar com o Ruach, e mais precisamente com aquilo que você se comunica na dimensão do tempo. Então, toda a perspectiva que você tem de tempo está exatamente nessa dimensão. E esse nome, ele vai te ajudar a tirar as clipotes, ou seja, as cascas de negatividade que te impede de receber a luz e de viver nessa dimensão, que é a dimensão do tempo, de uma forma mais fluida. Por exemplo, quando você tem a sensação de que está perdendo tempo, de que está no tempo errado, de que você perdeu muita coisa e que você às vezes não vê esperança, é justamente porque existem cascas de negatividades, clipotes, que estão impedindo a luz do Criador fluir nessa área da sua vida. E esse nome, ele tem o poder de limpar, exatamente de retirar tudo isso que está impedindo você ver, você receber essa luz e se comunicar de uma forma melhor, de se relacionar com o tempo melhor aqui. E não ter essa sensação de que está lutando contra o tempo ou de que o tempo está contra você. Na verdade, quando nós meditamos, quando nós fazemos uso desse nome nessa dimensão, nós estamos fazendo o tempo agir e trabalhar em nosso favor. Nesse vídeo eu vou deixar apenas esse nome que está nessas duas dimensões, que é Vav, Revav, exatamente para que você possa diluir tudo isso que foi falado, para que você possa se familiarizar, porque quando nós chegarmos na parte das meditações, da Itbodedut, você precisa pelo menos saber do que se trata, qual a utilidade, ou seja, como você vai utilizar cada nome. Você precisa saber qual a gemátria, qual o anjo, você precisa saber o tempo em que esse nome está regendo, o mês que ele está regendo, também tem uma questão de data de nascimento. Então, todas essas informações, elas serão dadas para você, para que você possa utilizar essa tecnologia dos 72 nomes de Deus da melhor forma possível. Então, os próximos vídeos você já vão receber exatamente os nomes e suas peculiaridades, ou seja, tudo aquilo que está inerente a ele. Eu não digo tudo, porque tudo abrange muita coisa. Como eu disse para vocês, saber absolutamente tudo desses nomes é quase impossível. Por quê? Porque isso exige, na verdade, de você uma certa profundidade em outros termos, em outras áreas da Torá. E muito mais do que isso, a forma como o seu coração, como você entra para lidar com essa tecnologia, que por mais que eu entregue para você aqui alguns segredos, ainda assim, o nosso coração, e que não é esse coração que bombeia o sangue pelo corpo, mas sim as nossas intenções, elas são medidas quando estamos lidando com o mundo espiritual. Esse mundo é sensível, mas não é sensível de fraco, é sensível porque ele consegue perceber aquilo que muitas vezes nós estamos tentando mascarar, ou muitas vezes nem sabemos que temos isso tão exacerbado, como o nosso ego, por exemplo, que é aquele desejo de receber somente para nós mesmos.
Eu não sei se você conhece uma passagem que está lá no livro de Ezequiel, um dos profetas, no capítulo 47, mais precisamente, eu acredito que no verso 3, começa a narrar uma experiência que aquele profeta está tendo. O livro de Ezequiel completo, ele é extremamente codificado e profundo. Mas nessa parte, no sentido peshat, ou seja, no sentido mais literal, nós podemos exemplificar como nós somos medidos e como nós entramos nesse mundo que é tão sensível, esse mundo espiritual que acaba lá, que a Torá vai chamar de árvore da vida. Então, naquela passagem, o profeta ele é levado e diz que como uma figura de um homem, chega para ele pega um cordel, algo que se mede, e mede o profeta. E depois dessa medida, as águas chegam até seu tornozelo, depois ele mede novamente, as águas chegam até os seus joelhos, mede mais uma vez, as águas chegam na cintura, mede mais uma vez, as águas chegam nos ombros, e exatamente depois começa ali um processo em que o profeta descreve que não mais ele podia andar. Por quê? Porque as águas já cobriam ele, só se atravessava aquele lugar a nado. De forma pechata, ou seja, de uma forma mais simples, o que eu quero dizer com você? Que quando nós entramos no mundo espiritual, que ali está codificado como água, nós precisamos saber, ou pelo menos estarmos atentos, que as intenções do nosso coração, elas são medidas. Então, por mais que eu entregue para você aqui alguns segredos, mesmo assim, quem vai fazer essa medida, esses seres espirituais, ou seja, esses que estão à disposição do Criador e que se relacionam conosco aqui nessa dimensão que nós podemos chamar de anjos, que faz essa medida, que mede quais são as intenções do nosso coração. E a partir disso, ele vai permitindo adentrarmos esse mundo espiritual. E se você continuar essa leitura, você vai ver que depois que o profeta atravessa aquele lugar, ele vai se deparar em um lugar maravilhoso. Então é assim mesmo quando nós estamos começando a nossa caminhada, que nós chamamos de mundo espiritual, porque é tudo aquilo que nós nomeamos e que está fora da nossa visão física, ou seja, daquilo que os nossos olhos podem perceber. Então é isso, todos esses nomes que nós estamos começando a lidar, ele precisa primeiro ser entendido, você precisa saber o que é, mas precisa também entender e levar em consideração que esse é um processo em que está muito linkado com o seu Tikkun, com aquilo que você veio fazer aqui nessa dimensão. Então alguns eles podem ter uma resposta de imediato, como foi aquela questão de você se conectar com o guia espiritual, que vai fazer com que essa caminhada ela seja mais tranquila, seja mais fluida e sempre pender ou cooperar para aquilo que você veio realmente fazer. Para outros possa ser que demore mais um pouco, não tem problema. A questão é que você não desista, que você continue, porque essa tecnologia, essa ferramenta dos 72 nomes, elas são extremamente poderosas. E comparando isso a uma cebola, imagine o seguinte, que aquela pequena casca, aquela partezinha de fora, é apenas isso que nós estamos começando a fazer. Nós estamos começando a adentrar essas capas até chegarmos exatamente no centro, naquilo que para cada um o centro vai ser diferente e que está conectado com a sua missão, com aquilo pelo qual você veio fazer aqui sempre. Porque o mundo espiritual ele não perde tempo. Primeiro, eles não estão na dimensão do tempo, mas ele não usa a sua moeda em vão. Ele vai aproveitar todas as oportunidades da melhor maneira possível. E uma das formas, digamos assim, se é que eu posso dizer que existem atalhos nesse mundo que nós chamamos espiritual, esses 72 nomes poderia ser chamado de uma ferramenta que realmente acelera os processos. E por enquanto que não chegamos em todos os nomes, você pode ainda continuar sempre fazendo o escaneamento da tabela completa. Por quê? Porque na verdade todos esses nomes fazem parte do DNA da nossa alma. Quando nós visualizamos, a nossa própria alma ela reconhece. E é como se tivéssemos de certa forma acreditando. Ou seja, sabe os cartões de crédito? Exatamente, é como se fosse essa tabela. Quando nós escaneamos, nós estamos recebendo, acreditando essa energia na nossa alma. Para que quando precisarmos usar especificamente cada um desses nomes, elas já estejam creditadas em nós e apenas nós iremos ativá-la em situações específicas. Então, se você
não viu os outros vídeos, principalmente o primeiro, está disponibilizado a tabela dos 72 nomes, os horários pelos quais esses nomes eles estão governando, e você pode iniciar sim, inclusive até esse primeiro nome, não fazendo a vocalização do nome do anjo, porque isso nós iremos fazer com um outro processo, mas fazendo apenas a vocalização do próprio nome ou simplesmente escaneando sempre da direita para a esquerda e se familiarizando com os traços, com a forma dessa energia que nós chamamos de letra.